Hoje nós continuamos no nosso estudo sobre a oração e nós vamos aprender algumas coisas do apóstolo Paulo a respeito da oração. Sem dúvida, a oração tem algo de misterioso. Podemos até imaginar que porque a Bíblia nos ensina como orar, que funciona como uma receita de bolo. A pessoa junta os ingredientes certos, mistura bem, assa e tem o produto esperado, um bolo. Mas não é exatamente assim. Nós não entendemos como funciona a oração. Não existe uma receita que vá produzir exatamente aquilo que nós imaginamos. Então há mistério na oração. Mas a Bíblia nos assegura que a oração traz resultados. Tiago nos diz na sua carta, no capítulo 5, verso 16, bem no finzinho, diz assim: a oração de um justo é muito eficaz. E quem será esse justo? O justo é aquele que foi justificado por confiar no sacrifício de Jesus. E o apóstolo João, na ilha de Patmos, foi revelada uma cena no céu que fala do resultado na terra das orações oferecidas a Deus. É uma cena belíssima. Ali estão os 4 seres viventes e 7 anjos diante de Deus, todos adorando a Deus num culto maravilhoso. E o João escreve que ele viu o seguinte: veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Sem entrar em muitos detalhes e explicações, eu creio que fica óbvio aqui que quando as orações dos santos chegam a Deus, elas voltam à terra fazendo algo dramático acontecer. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Este é o poder da oração oferecida a Deus por aqueles que pertencem a Jesus. Através da oração, Deus nos dá a oportunidade de participar da obra que Ele está realizando aqui na terra. E qual seria esta obra que Deus está fazendo na terra? É a salvação dos seres humanos. E o apóstolo Paulo estava convicto de que a oração era parte importante desta obra. Veja o que ele diz na primeira carta que ele escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No seu livro chamado Alegrem-se os Povos, o pastor John Piper diz o seguinte: na sua soberania, Deus não só fez com que a realização de seus propósitos dependesse da pregação da palavra, mas Ele também fez com que o sucesso desta pregação dependesse da oração. O alvo de Deus de ser glorificado não terá sucesso sem a proclamação poderosa do Evangelho. E esse Evangelho não será proclamado poderosamente a todas as nações sem as orações prevalecentes, sinceras e cheias de fé do povo de Deus.
Jesus nos encarregou como discípulos seus da pregação da boa nova da salvação, mas o sucesso do nosso esforço está justamente na oração. Se a oração que Deus responde é a que está de acordo com a sua vontade, então orarmos pela missão da salvação dos homens é um bom lugar para começar. Mas eu suspeito de duas dificuldades que nós temos. Primeiro, que quando nós oramos, é mais a respeito dos nossos problemas pessoais, humanos e terrenos, ou os de nossos parentes, amigos, ou algum irmão que nós conhecemos. Segundo, eu suspeito que os nossos pedidos são mais para Deus resolver os aspectos puramente terrenos e físicos dos problemas. É claro que nós devemos orar pelos nossos problemas pessoais e os problemas dos nossos parentes, amigos e irmãos. Devemos orar por necessidades terrenos e físicos. Mas vocês vão lembrar que na oração modelo que Jesus nos ensinou, os primeiros pedidos são o seguinte: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Estas palavras não são uma simples introdução respeitosa e de louvor para a nossa oração. Devem ser a expressão do foco da nossa vida e já são as primeiras súplicas. E depois de pedirmos estas coisas é que nós pedimos por nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, a proteção de Deus. O assunto de maior importância deve ser a glória do Senhor, santificado seja o teu nome. E a obra ou missão do Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo estava completamente engajado em realizar a obra do Senhor. Para o sucesso, mas ele dependia da oração dos irmãos para o sucesso do seu trabalho. Vamos então aprender com ele como orar pela missão de Deus aqui na terra. No capítulo 15 de Romanos, como em quase todas as suas cartas, Paulo pede que os irmãos, desta vez em Roma, orem por ele. Vou ler de Romanos 15, os versos 30 a 35, que dizem assim: Rogo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um pouco de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E quais são algumas lições que podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, nós vemos o que deve nos motivar a orar pela missão de Deus aqui na terra. Ele diz assim: rogo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, orando a Deus. Então, a primeira motivação é a urgência da obra. A palavra que Paulo diz que foi traduzida na minha Bíblia, rogo-lhes, mas em outras Bíblias, recomendo-lhes, é uma palavra que implica em urgência. Algo que é vital, algo que precisa acontecer agora. É urgente para ele que os irmãos orem, porque ele já está envolvido na obra.
ele estava sempre consciente da necessidade vital da ajuda de Deus para ter qualquer sucesso nos seus esforços na pregação do Evangelho. Para Paulo, oração não era só algo bom, mas era necessário para a sua sobrevivência. Em segundo lugar, o que nos motiva a orar pela obra, a missão de Deus, é a autoridade que Jesus Cristo nos dá. Ao proclamar a grande comissão, Jesus disse: toda autoridade é me dada no céu e na terra. Portanto, agora a comissão dos apóstolos. Vão e indo proclamem o Evangelho. Nós oramos a Deus Pai em nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus, para pedir o que é necessário para a realização da sua obra aqui na terra. Em terceiro lugar, o que nos motiva é o amor do Espírito Santo. Paulo já havia dito aos crentes em Roma, lá no capítulo 5, no verso 5, ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos deu. Este amor de Deus é o amor de Deus por nós, mas este amor nos faz amar a Deus, nos faz amar aos irmãos, nos faz amar aos perdidos e àqueles que trabalham para a evangelização, para a salvação destes perdidos. Esse amor nos motiva a orar pela missão de Deus. E a quarta motivação que nós temos é que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Quando nós oramos, nós chegamos confiantes diante de Deus, porque para nós Ele é nosso Pai. E estamos pedindo recursos para a obra dEle que estamos realizando a pedido dEle. Que parceria privilegiada! Temos sim grandes necessidades, mas servimos e somos filhos do Deus triuno, todo-poderoso, que nos adotou e nos dá o direito de o chamarmos Pai. Então, o que nos motiva a orar pela expansão do reino de Deus aqui na terra são a urgência da obra. As pessoas precisam ouvir do Evangelho hoje. As oportunidades de pregar são passageiras e têm de ser aproveitadas. Também somos motivados porque nós oramos com a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo e porque o Espírito Santo nos enche de amor pelas pessoas. Mas, principalmente, Ele nos enche de amor a Deus e porque temos confiança em Deus que usará as nossas orações para realizar a sua missão. Então, nós temos 4 motivações para nós orarmos pela obra de Deus aqui na terra. Mas Paulo nos diz que nós devemos reconhecer que orar é participar de uma guerra, de uma luta. Paulo diz assim: que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Antes de mais nada, quero esclarecer que é engano pensar que quando nós oramos estamos em guerra contra Deus, para que Ele faça a nossa vontade. De jeito nenhum. Esta é a atitude dos idólatras que não conhecem Deus. A guerra que nós travamos na missão de Deus é contra as influências de Satanás que não deseja que ninguém seja salvo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, os versos 16 a 33, que vocês podem procurar mais tarde, Paulo descreve parte da sua batalha nesta guerra de pregar o Evangelho. Perseguições, prisões, chicotadas, perigos de toda sorte, insegurança financeira, preocupação com as igrejas e falsos crentes,
entre outros sofrimentos. Especificamente aqui na carta aos Romanos, ele tem duas preocupações. Vejam só, ele estava de viagem para Jerusalém a fim de levar aquela oferta que os irmãos da Macedônia e da Ásia haviam coletado para mandar para os irmãos em Jerusalém que estavam sofrendo perseguição e fome. E então as preocupações de Paulo eram as seguintes: a provável perseguição por parte dos judeus que não aceitavam a mensagem de Jesus Cristo e que os crentes de origem judaica, porque eles ainda eram preconceituosos em relação à pregação do evangelho aos gentios, ele se preocupava que eles poderiam não aceitar a oferta que os irmãos gentios estavam enviando. Então, Paulo vê o seu trabalho missionário como uma luta. E ele diz aos crentes em Roma que eles podem lutar junto com ele, através da oração. Assim, Paulo não lutaria sozinho. Que conceito interessante que nós podemos participar das lutas das pessoas através da oração. Pense bem, por meio da oração, podemos lutar pela expansão do reino de Deus junto com pessoas que estão pregando o evangelho nos lugares mais distantes e difíceis do planeta. Paulo confiava que quanto mais pessoas estivessem a seu lado pela oração, maior seria a glorificação de Deus. Muitas vezes nós temos a impressão que as pessoas querem que muita gente ore por alguma necessidade para ver se com um grande número de pessoas orando pela mesma coisa, Deus vai se ver obrigado a fazer a nossa vontade. Que Deus será impactado. Deus será impactado. Mas não é esta a ideia absolutamente de Paulo. Ele não quer impactar Deus. Qual é, então, o benefício de outras pessoas lutarem ao nosso lado em oração? Ou de nós lutarmos ao lado de outro em oração? Quando mais pessoas oram, e este é um dos benefícios, quando mais pessoas oram, Deus recebe mais glória quando responde à oração. Também, quando Deus responde às orações, mais pessoas têm sua fé fortalecida. Orar com outras pessoas, em terceiro lugar, é uma maneira de carregar o fardo do outro. Este fardo fica mais leve. Ajuda-nos também saber que outros se importam ao ponto de orar por nossa necessidade. Já que oração é travar guerra contra Satanás, é melhor entrar na batalha com o maior número possível de companheiros e não entrar sozinho. Então, você quer causar um impacto no mundo? Junte-se pela oração a outros irmãos que estão na luta pela expansão do reino de Deus, que estão se esforçando para que o nome de Deus seja santificado e sua vontade seja feita aqui na terra. Procure conhecer quem são os irmãos guerreiros do Evangelho de perto e de longe e quais as particularidades dos seus desafios. Torne-se um guerreiro de oração. Lembre da revelação que João teve. As orações dos santos, quando lançados de volta à terra, fazem acontecer. Em terceiro lugar, Paulo nos diz que se nós entendemos a oração, nós devemos estar dispostos a nos submeter à vontade de Deus. No capítulo 21 de Atos, nós podemos ler como foi a resposta de Deus
a oração de Paulo e dos irmãos em Roma. Ele fala o seguinte, em Atos 21, o verso 17. Ele diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ele não tinha pedido isso, que eles encontrassem os irmãos bem e que eles fossem recebidos com alegria? Mas veja o resto da resposta. Mas dentro de poucos dias, Paulo foi preso pelos judeus, os judeus anticristãos. Depois de 2 anos ali em Israel, preso, e depois de vários julgamentos, porque ele havia apelado para ser julgado por César, ele foi enviado a Roma. Na viagem ele sofreu um naufrágio, mas finalmente ele chegou em Roma e lá ele ficou preso em domicílio. Eu creio que não era exatamente assim que ele imaginava chegar em Roma, mas ele queria que, pela vontade de Deus, e foi isso que ele falou, que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Paulo escreveu uma carta daquela situação de prisão domiciliar. Ele escreveu uma carta aos cristãos em Filipos. E é interessante o que ele escreveu, porque ele queria visitar Roma com alegria, e mesmo nas suas circunstâncias, ele não perdeu a alegria, pois ele escreve aos Filipenses, em Filipenses 1, 18 e 19, ele escreve assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Apesar de estar preso, Paulo está alegre. Notem como, mais uma vez, Paulo depende das orações dos irmãos, desta vez em Filipos. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir quando oramos por outras pessoas. Isto é porque não conhecemos bem suas circunstâncias e por isso nós precisamos procurar conhecer melhor as pessoas e as suas situações. Isto é possível com algum esforço e pesquisa, mas há coisas que podemos pedir sem conhecer os detalhes das circunstâncias de cada pessoa. Vamos examinar algumas orações de Paulo para ver o que ele queria que pedissem por ele e o que ele pedia a Deus para os outros. Em primeiro lugar, vamos ver alguns pedidos que Paulo faz. Ele quer que os crentes orem por ele pedindo estas coisas. Em Efésios no capítulo 6, nos versos 18 a 20, Paulo escreve assim: orando em todo o tempo no Espírito e também por mim. Ele havia pedido que orassem por outras pessoas. Agora ele diz, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Então, o que é que Paulo está pedindo aqui? Que os irmãos orem para que ele tenha as palavras certas quando pregar e para que ele tenha coragem de pregar. Já aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3, os versos 1 e 2, Paulo fala assim: orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida,
como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Nesta carta, então, ele já pede outras coisas. Ele pede que os irmãos orem para que a palavra se propague rapidamente e que seja reconhecido. Em segundo lugar, que ele seja liberto, que ele seja protegido dos homens perversos e maus. Podemos pedir estas mesmas coisas para qualquer pessoa que está envolvida em pregar o Evangelho. Pastores, missionários, líderes na igreja. Pense agora em alguém por quem você pode orar pedindo estas coisas. Coragem para falar, as palavras certas, proteção dos homens maus e que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Lute junto a estas pessoas que você pensou em oração. Lembre que o nosso inimigo não quer que a mensagem seja divulgada. Os mensageiros precisam pregar com coerência, clareza, coragem e liberdade. Agora vamos ver alguns pedidos de Paulo que ele faz nas suas orações a respeito de outras pessoas. Os outros crentes, por exemplo. Paulo se preocupava com os crentes nas igrejas que ele começou. E nas cartas que ele escreveu a cada igreja, ele inclui os pedidos que fazia a Deus por aqueles crentes. Veja, e vamos ver juntos agora, alguns exemplos. Voltando ao livro de Romanos, no capítulo 15 mesmo, mas no início do capítulo 15, nos capítulos 5 e 6, e depois no capítulo 13, ele fala qual é a oração que ele faz, pedindo o que é que ele pede a Deus para os romanos. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Parece até que eles estão numa época de regozijo, de festança, de celebração. Mas a igreja em Roma estava começando a sofrer perseguição. E muitos irmãos estavam tentando apenas sobreviver nessa cidade hostil ao cristianismo. Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Ele ora pela unidade e pela alegria e paz em meio ao tumulto pelos quais os crentes de Roma estavam passando. Em tempos difíceis, somos tentados a cada um se defender como pode, causando conflitos entre os irmãos. Mas a união nos dá apoio mútuo. Também, quando um crente passa por uma situação muito difícil sem perder a esperança, e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam como eles conseguem. E então isso permite ao cristão compartilhar sua fé. Então Paulo pediu perseverança e ânimo, que resultaria em união, esperança, que resultará em alegria e paz. Já para os crentes em Éfeso, ele escreve no capítulo 3 de Efésios, nos versos 16 a 19, ele escreve assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
desse amor e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Os crentes em Éfeso também enfrentavam muito antagonismo e mesmo perseguição, mas Paulo não pediu proteção para eles. O foco foi o desenvolvimento dos crentes, do seu caráter, do seu aprofundamento na experiência com Deus, a fim de que pudessem tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. E temos mais um exemplo, para os crentes em Filipos. Em Filipenses 1, os versos 9 a 11, e Paulo escreve assim a sua oração. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A situação dos crentes em Filipos era também de perseguição. E Paulo ora pelo crescimento espiritual deles, pelo aumento do seu amor. Paulo quer ver os irmãos ali sinceros e irrepreensíveis, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Irmãos nossos em todo o mundo precisam das nossas orações. E nós precisamos que Deus nos amplie a visão de suas necessidades. Mas mesmo sem conhecer os detalhes, podemos orar como Paulo, que sejam unidos, que experimentem alegria e paz, que sejam fortalecidos espiritualmente e tenham cada vez maior entendimento do amor de Cristo, que se permitam encher de Deus, que eles adquiram mais conhecimento e entendimento de Cristo, que fará com que o amor aumente e sejam sinceros e irrepreensíveis. Podemos pedir estas coisas para qualquer irmão, amigo ou parente nosso. E podemos pedir para os nossos irmãos mais distantes que nem conhecemos. Quero fazer aqui uma sugestão. Ao assistir uma programação jornalística, experimente orar assim por pessoas que estão sendo destacadas na reportagem. Ore nestes termos pelos líderes políticos de todos os níveis desta nação e de outras nações. A responsabilidade do cidadão cristão, que é também embaixador do reino de Deus, não se limita às eleições. Lutemos juntos em oração pela batalha que tende a se intensificar, como já vemos em outras regiões do mundo. E quando você orar por alguém, utilize esses dois princípios. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie pedindo a Deus uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Segundo, não ore só pelos resultados imediatos, mas ore também por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da intercessão. Pode confiar, Deus usará nossas orações para impactar o mundo.